E nessa leitura que a gente faz deles, muitas vezes os clientes falam, eu gosto de azul, eu não gosto de vermelho. Mas nem sempre, às vezes ele fala, não sei bem, eu gosto de cores pontuais, eu gosto de terrosos, nem sempre é tão, né, clara a informação. Então, a gente tem esse desafio, que, como eu disse, é muito grande de ler, entender o que a pessoa, o que aquela família quer. Olá, pessoal. Começa aqui o Filó, podcast da Conexão. Talvez você que está chegando agora não entende bem o que é o filó. Então vamos explicar. Filó é justamente um hábito que as pessoas têm, em especial nas cidades de interior, né? E no final do dia, final da manhã, tal, se reunir na porta das casas, né? E ali cada um leva a sua cadeira e vira uma roda de amigos que falam da vida, de política, da família, enfim, né? Bate um papo, contam piada, aquela coisa tal. Falam de política, né? Ó, política, enfim, né? Mas fica um papo bem descontraído. Habib, tudo bem? Você já fez o seu filó, Habib? Fala, Habib. Vamos fazer agora, hein, Habib? Vamos fazer Mas o agora, filó né? já fizemos, né, Habib? Já estávamos começando aqui o nosso filó, conhecendo um pouco mais sobre a nossa entrevistada. E vai ser um bate-papo muito bacana, hein, Habib? Tô animado, viu? Não tenha dúvida, e eu também estou, porque é uma área realmente encantadora, né? E até tem um grande, né, profissional dessa área, né? Depois eu vou abordar com a nossa convidada, né? Tocou muito assim, né? A minha história, porque tinha uma similaridade com algo que eu imaginava. Daqui a pouco eu conto. Habib, quem é que nós vamos receber hoje com grande alegria, com grande prazer? Olha, Habib, a gente está aqui com a Renata Toni, que é sócia fundadora da MAB3 Arquitetura, e que desenvolve, obviamente, projetos arquitetônicos, residenciais e comerciais, e a partir de ideias inovadoras e contemporâneas. E, além disso, a Bibi ela é gerente de design de interiores do estúdio Arthur Casas. Então, eu acho que hoje vai ter um papo muito bacana. Eu estou super curioso para conhecer a história da Renata. Renata, seja muito bem-vinda. Oi, Gabriel. Oi, Elias. Muito obrigada por me receberem aqui no Filó. Agora, enquanto o Elias estava contando um pouco do que era o Filó, já fui me sentindo à vontade aqui, pronta para esse bate-papo, para contar assim, dessa forma informal, contar um pouco de tudo que eu já vivi aí nesse mercado que eu amo, arquitetura, design de interiores, que é realmente o que eu amo fazer. Muito bom, olha, seja bem-vinda, é uma honra, né? Principalmente por você ter aceito o convite. Bom, aqui você sabe que, né, a porta de entrada se chama biografia. Então conta um pouquinho da tua história, Renata. Vamos lá. Como eu já ouvi muitos episódios de vocês, eu sabia que essa pergunta vinha. Eu tentei ensaiar, não deu certo. Ainda Então, eu vou bem. contar para vocês de coração mesmo a minha biografia, tudo que eu fiz até hoje, né? Tudo que eu percorri para chegar nesse momento. Então, vamos lá. Desde pequena, meu sonho era ser estilista. Eu queria trabalhar com moda, eu queria trabalhar nessa área, eu fazia desenhos, eu fazia recortes, eu amava Barbie, então eu vestia minhas bonecas, e eu tinha essa vontade. Em algum momento, não sei dizer exatamente por quê, essa vontade ela foi amadurecendo, talvez, e o vestir das pessoas começou a se transformar um pouco no vestir das casas. E essa conexão foi acontecendo, e eu fui me interessando muito pela arquitetura, muito pelo design de interiores, comecei a pesquisar e resolvi que era essa carreira que eu ia seguir. Na época eu estudava no colegial, fiz bandeirantes, então eu estudava muito, 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 muito. Queria entrar na faculdade dos meus sonhos, que era o Mackenzie, então eu estudava tudo mais, e entrei em 17º lugar, realizei esse Parabéns. sonho que não durou um ano. Logo que eu concluí o primeiro ano da faculdade no Mackenzie, eu falei para minha mãe e para o meu pai, eu não quero, não é isso, não me encontrei, não gostei, eu quero mudar de faculdade, eu quero mudar. Meus pais que amavam, né, o fato de eu ter escolhido a arquitetura, de ser uma profissão, né, que eles admiravam muito, falaram, você tem certeza, você não quer pensar um pouco? E aí acho que uma série de fatores me levaram a acreditar que eu precisava aí conhecer mais do mercado. Então eu queria trabalhar, eu queria estagiar, antes de desistir, eu falei, vou fazer um estágio e tudo mais. E aí, na época, eu resolvi mudar de faculdade, de fato. O Mackenzie, na época, foi o meu grande sonho. Eu estudei muito para ter entrado lá, mas eu mudei para pedir transferência para Belas Artes. No que eu pedi transferência para Belas Artes, eu pedi para ir estudar design de interiores e não arquitetura.
E eu entrei na faculdade e comecei a fazer design de interiores na arquitetura. A minha mãe e meu pai ficaram um pouco de cabelo em pé na época, eles falavam, se você gosta de design de interiores, está tudo bem, mas você sendo arquiteta, você pode trabalhar com design de interiores. Se você for ser designer de interiores e um dia você quiser trabalhar com arquitetura, a recíproca não é verdadeira. Então eles falaram, vai para arquitetura. Enfim, eu fiz talvez um mês, talvez uma semana, não tenho ao certo quanto tempo eu fiz de design de interiores, eu falei, não, tá bom, eu vou para arquitetura. E quando eu mudei para arquitetura na Belas Artes, eu comecei a estudar à noite, que era uma opção que na minha época o Mackenzie não oferecia. Então, eu comecei a estudar à noite e trabalhar período integral em construtoras. Ali, naquele momento, eu me realizei. Eu tinha certeza de que na minha vida, olha como as coisas mudam, mas eu tinha certeza que na minha vida eu ia ser uma grande empresária assim do mercado de construção civil, que eu ia ser uma diretora de uma grande construtora. Esse era o meu sonho naquele momento. E eu comecei a trabalhar nas construtoras, eu comecei a trabalhando na Tecnisa. Com o passar dos tempos, eu me mudei e fui trabalhar na Cirela, e eram grandes nomes. Eu vivi coisas muito interessantes, aprendi muito, não só de arquitetura, mas né, do mundo do business, né, de ser estagiário, de ter uma hierarquia, de ter chefe, de ter horário, né, de coisas que eu ainda nunca tinha vivenciado. E fui trabalhar nas construtoras e me encontrei ali, falei, é isso que eu quero fazer, então segui com a faculdade de arquitetura, consegui estudando à noite, trabalhando período integral, e no ano que eu me formei, em 2008, teve, no meio do ano, uma crise do mercado imobiliário. Verdade. Então, para minha sorte, eu não estava, aquela semana, eu não estava no escritório, mas sei que naquele dia, na consultora, teve um momento bem chato, de muitas demissões em massa, teve uma coisa assim bem marcante para quem estava lá. Para minha sorte, eu não estava, mas eu era estagiária, então, mas eu estava no meu último ano de faculdade. Me disseram que eu poderia trabalhar, mas que eu não seria efetivada por esse momento que o Brasil estava vivendo. Inclusive, Renata, você citou um período muito importante, né, que deu a bolha, né, imobiliária norte-americana, que, né, certamente, né, muitos países sentiram, né, Habib, isso aqui chamaram de marolinha, mas eu me Isso. lembro, eu moro numa área onde só tinha verde, né, e assim, era uma volúpia de construções, e se via caminhões descendo com as árvores, né, porque as áreas já iriam, né, serem Virar prédios. preparadas, né, para as incorporações e construções. E nesse período você não via mais caminhões descendo, carregando, né, as toras de árvore, porque justamente houve um breque, né, nesse momento. Mas foi assim até, não foi muito longo, né? Logo a economia foi retomada, mas é só um adendo dentro da história que você estava trazendo. E foi justamente nesse momento que, na época, teve essa demissão muito chata em massa ali do pessoal, e que foi me passado que eu poderia continuar meu estágio, mas que eu não seria efetivada. Então, nesse momento, eu comecei a pensar o que eu ia fazer, né? Aquele meu sonho de ser uma grande executiva do mercado da construção civil, talvez teria que dar uma pausa, talvez eu teria que voltar. Eu admirava muitas pessoas ali dentro, né, da Cirela, quando eu trabalhei no Tecnisa um pouco mais nova, mas eu admirava muito, né, aquelas mulheres e homens, enfim, com aqueles trabalhos, e era o que eu queria. Mas, bem na mesma época, uma chefe minha da Cirela tinha saído um pouco antes desse momento e estava trabalhando no Arthur Casas. Foi quando ela me ligou e ela falou, Rê, estou sabendo de tudo que está acontecendo, vem trabalhar comigo, estou com uma vaga na minha equipe, vem trabalhar comigo, aqui eu vou te efetivar, você já vem como arquiteta, você vai começar um trabalho, e eu falei, combinado, vou. Nunca tinha pensado em trabalhar num escritório de arquitetura, fazer interiores, né? Lá, quando eu queria, de criança, sim, mas como é que isso foi evoluindo e amadurecendo, já tinha mudado totalmente a minha ideia. E eu fui trabalhar no escritório do Arthur Casas com uma amiga, né, que me chamou, que me deu essa oportunidade, e acabei ficando no Arthur por 7 anos, me apaixonando, vivendo um outro momento da minha vida. Tive muitas oportunidades dentro do Arthur Casas, muito rápido lá dentro eu acabei virando gerente da área que eu trabalhava, né, por uma série de motivos. Eu estava ali no lugar certo, na hora certa, com o talento certo que eles estavam precisando. Então, ainda de uma recém-chegada,
teve uma reunião ali um pouco bombástica, que foi uma oportunidade certa, e eu acabei assumindo a equipe. Era muito nova na época, talvez eu tinha 23 anos, se eu não me engano. Acabei assumindo a gerência da equipe de design de interiores, né, da equipe de decoração. E aí, com o tempo, fui crescendo dentro do escritório, fui tendo um relacionamento muito bacana com o Arthur, com as equipes, e de lá, né, de 7 anos, aquela ideia de trabalhar numa construtora já não era mais o que eu queria, isso mudou de novo, e aí eu me encontrei realmente como arquiteta de projetos para pessoas físicas, né, não mais para uma construtora, então trabalhando com arquitetura, com design de interiores, com decoração, e passados 7 anos lá dentro do Arthur, aprendendo muito, assim, é uma escola que não poderia ter existido melhor para o que eu faço hoje, desde todos os aprendizados, todo o networking que a gente fez lá dentro, as amizades e, principalmente, as minhas sócias. Então, eu, Marcela e Mariana, né, Marcela e Mariana são as minhas sócias hoje aqui na MAB3 Arquitetura, a gente se conheceu no Arthur, a gente trabalhou muitos anos juntas lá, fazendo projetos juntas, criando um vínculo profissional e de amizade muito forte, até que o dia que a gente resolveu realmente que fazia sentido a gente seguir com as nossas próprias pernas. Então, juntas, saímos do Arthur e logo completaremos 10 anos de MAB3 Arquitetura, onde aqui a gente realmente se realizou, né, de poder pegar toda essa bagagem, todo esse aprendizado e com as nossas características criar realmente projetos com a nossa visão, com o nosso olhar e vendo aí famílias felizes, né? É muito prazeroso na nossa profissão isso. A gente lida, né, com a pessoa final, então a gente faz projetos comerciais também, mas até os projetos comerciais a gente tem aqui no escritório um departamento muito legal de escolas também, então a gente pode falar um pouquinho disso depois, mas mesmo nas escolas, no projeto final, tudo a gente está vendo, mexendo muito com o sonho das pessoas, com a realização das pessoas, tirar, né, um projeto do papel é muito gratificante para nós e para os clientes. Então, hoje, realmente, eu não me vejo em outro lugar. Hoje eu estou exatamente onde eu gostaria de estar, com o meu escritório, né, com as sócias maravilhosas que eu tenho, com uma equipe brilhante que a gente tem hoje, que acompanha a gente aqui no escritório, e foi uma longa jornada para chegar até aqui. Parabéns. Renato, eu tenho uma dúvida. Eu queria saber como que foi essa mudança de sair do estúdio do Arthur Casas e para construir seu próprio negócio, que deve dar um frio na barriga, eu imagino. Porque antes as contas estavam com o chefe, agora você era chefe. Então eu queria Foi, saber como que foi isso. foi um momento de vida muito parecido das três sócias, né? Então, eu e as meninas, a gente trabalhava no Arthur, mas a gente eram as três noivas, as três com planos, né, de casar, de ter filhos, e de uma certa forma, ser dona do próprio nariz. Então, a gente tomou essa decisão e a gente começou a fazer jornada dupla. Então, a gente trabalhava no Arthur, né, era muito puxado, período integral, e à noite a gente se reunia para fazer business plan, para pensar nome, madrugadas adentro. Então, as três, cada uma com seu respectivo marido, a gente sentou e falamos: agora é hora da gente arriscar. Podemos, vamos, ser aguenta, aguenta aí por uns meses até a gente fazer acontecer, até dar certo. Então, desde que a gente começou a ideia, logo no meio do caminho, agora não me lembro bem a cronologia, mas casamos, tanto eu, quanto a Marcela, quanto a Mariana, foi uma bem seguida da outra. Então, a gente estava exatamente naquele momento de vida, que era o momento de arriscar, né? A gente estava, enfim, recém-casadas, as três ali, e assumimos essa responsabilidade e fomos, a gente até tentou falar, vamos angariar algum cliente antes de realmente sair do escritório, mas a gente entendeu que não ia dar certo. Enquanto aquela cadeira estivesse ocupada, e a gente trabalhava muito no Arthur, né, com projetos grandes, né, responsabilidades grandes, e a gente não queria de forma nenhuma fazer nada que pudesse queimar um período muito positivo, né, são 7 anos meus trabalhando lá, não queria fazer nada que pudesse prejudicar todo esse relacionamento. Então, a gente falou, não, então vamos sair sem nenhum cliente mesmo e começar, né, a bater nas portas, e deu certo. Logo de cara, assim que a gente pediu, né, demissão, a gente ainda ficou 40 dias no Arthur pós-demissão, enfim,
dando continuidade, finalizando algum projeto, treinando a próxima pessoa que assumiria os nossos cargos. E então foi uma despedida bem saudável, né? A gente finalizou tudo que a gente tinha para fazer lá dentro. E aí, quando a gente começou o escritório, começa a aparecer, né? O nosso mercado também, ele funciona também muito no boca a boca. Então, a mãe, um amigo, o tio, um primo, conhecido, foi uma indicação, e aí a gente já começou ali com os nossos primeiros projetos, e modéstia à parte, somos realmente muito competentes, muito capazes, a gente veio de uma escola muito brilhante, então logo a gente já começou a trabalhar com projetos maiores, mais interessantes, com budgets mais maiores, né, mais poderosos, e fazer os nossos projetos. E aí são 10 anos aí de história para contar. Sem dúvida. E você sabe, Renata, o meu redirecionamento profissional aconteceu por uma porta que se fechou, né? E graças a essa porta, né? Porque se ela tivesse aberto, talvez, né, eu tivesse entrado e não tivesse Exato. feliz depois de alguns anos, né? Então essa porta, né, da Cirela, né, da Tecnisa, realmente que se fechou naquele momento, ainda bem que ela se fechou, né, porque te direcionou, né, principalmente para a área, né, vibrante da arquitetura e do empreendedorismo. Eu comentei sobre um grande arquiteto, né, que me fez confirmar algo que eu tinha em mente, que logo que comecei a escrever as biografias, eu pus na minha cabeça que eu não ia ler biografias, né? Porque eu queria escrever a minha biografia, não a biografia dos outros, né? Então, eu não queria me deixar influenciar por nada que eu lesse, ou algo que eu gostasse e tudo mais. E certa vez estava numa sala ali, de espera, e vi uma bela revista e comecei a ler uma entrevista do Oscar Niemeyer, que diz o seguinte: eu nunca li, né? Claro, dentro do estudo, tudo, mas um livro ou uma revista de arquitetura, que eu quero fazer a minha arquitetura, não a arquitetura dos outros, né? Então, eu gostaria de ouvir de você, né? E de acompanhar o que você pensa sobre isso. Com certeza, dentro do escritório, dentro do que eu faço hoje, a gente procura muito o nosso estilo, né? A arquitetura que a gente acredita, que a gente pratica. Mas claro que isso é muito repertório, é muita bagagem, é muita referência, né? Para a gente conhecer, estudar. Então, quando eu viajo, a gente está sempre ligada, tirando foto de um detalhe num hotel, tirando foto de uma coisa grande, às vezes numa cidade, num prédio, que talvez não é exatamente o que a gente faz prédios, mas às vezes um detalhe de um prédio pode virar um detalhe de uma marcenaria, de um bar, sabe? Então, realmente, referência, repertório, bagagem é muito importante nessa área. Então, eu costumo, sim, né, ler sobre o assunto, pesquisar sobre o assunto, mas eu diria que isso não é o meu hobby. O meu hobby é a moda. Lembra lá Uhum. atrás, quando eu falei que eu queria ser estilista? Sim. Aquilo amadureceu na minha profissão, mas eu prefiro hoje ler uma revista de moda do que uma revista de arquitetura. Mas a moda também me traz muita referência para a arquitetura, para o design de interiores, para tudo isso que eu trabalho. Então, ao mesmo tempo que eu estou sempre ligada, sempre esperta, às vezes eu entro na casa de uma amiga e ela fala: ai, meu Deus, quando vem arquiteta aqui, eu sei que você está olhando tudo, não repara naquilo, não repara naquilo. Eu, não, calma, a gente tem dois olhares, né? Eu tenho o olhar amiga, estou aqui para tomar um café, para a gente bater papo, e eu tenho o olhar do arquiteto se eu estivesse aqui realmente para fazer uma análise, para fazer sugestões, para fazer um projeto para sua casa. Então, eu costumo ter esse conhecimento, né? Ler, mas nunca realmente pegar um projeto e se basear naquele projeto. Aquilo, tudo que a gente vê e aprende e encontra ao longo da vida vai virando realmente bagagem, repertório, para isso em algum momento virar alguma coisa muito interessante, algum detalhe, alguma marcenaria, alguma coisa muito bacana dentro de um projeto, né? Uma volumetria de uma casa, algo que você viu em um lugar totalmente inesperado, às vezes num objeto de decoração, você viu uma volumetria que depois aquilo vai virar uma casa baseado naquilo. Então, o repertório, a bagagem é muito importante, é muito, muito enriquecedor dentro da profissão. E como você deu a abertura, se quiser comentar alguma coisa sobre, né, algo sobre o Oscar Niemeyer, se não me engano, faleceu com mais de 100, né? 101 ou daí para frente, né? Anos. Oscar Niemeyer foi realmente um gênio da arquitetura brasileira. Ele usava materiais como bastante concreto, bastante vidro escuro, né, numa mistura muito inusitada. E eu sou muito fã do mobiliário que ele desenhou. Então, tem uma série de peças, a Chess Hill, né, tem um desenho muito orgânico, com uma palha que mistura
ali na madeira, tem a poltrona Easy Chair dele também, que tem um desenho de costas, sempre misturando um pouco esse arredondado, essa coisa muito, muito característica e que eu realmente não tenho o que dizer, né? Oscar Niemeyer, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas é inegável a genialidade dele. Sensacional. Eu estava lembrando aqui de uma revista que eu li uma vez enquanto esperava numa sala de um dentista. Tinham acabado de lançar o filme Bastardos Inglórios, o Brad Pitt estava no Brasil para falar do filme. E ele citou o Niemeyer, né? Porque o Brad Pitt é arquiteto também, inclusive ele fez a casa dele, né? Que na época que ele era casado com a Angelina Jolie. Não que tenha alguma coisa a ver, mas é que eu só achei. Eu lembrei. Eu não sabia que E ele era arquiteto. ele que tinha desenhado tudo. Pelo menos é o que eu lembro da entrevista. Posso estar errado, mas eu tenho quase certeza disso. Ele citou muito os Niemeyer, falando do trabalho dele, Legal. e que é muito Que bacana. legal. E Rebeca, eu fiquei curioso aqui. Eu queria saber qual tipo de trabalho que te faz brilhar o olho, assim, quando alguém vem com que tipo de projeto que faz falar, nossa, que legal, sabe, esse desafio. Que tipo de trabalho que é? Eu gosto muito de projetos que o cliente confia naquilo que a gente está falando. Então, que a gente consegue pegar o nosso olhar e jogar isso no projeto e ter essa confiança, essa troca da gente conseguir mergulhar. Então, desde o interiores de apartamentos, né, que é realmente um projeto que a gente faz muitos projetos, a grande maioria no escritório são interiores de apartamentos, mas construções de casas do zero também é um tipo de projeto que brilha os olhos, você está ali desde o terreno vazio, né, implantando aquela casa, pensando nessa volumetria, pensando no sol, no conforto daqueles espaços, em como aquela família vai usar aqueles espaços. Então, realmente, cada projeto é moldado às necessidades. Então, escutar o cliente, a gente brinca que arquiteto é um pouco terapeuta de casal, né, que a gente participa, assim, um pouco bem próximo da vida íntima daquela família, para entender realmente como usar aqueles espaços, as necessidades realmente deles para levar isso para o projeto. Então, acho que o projeto mais animador, independente de qual segmento ele seja, é o cliente realmente confia na gente e se joga ali nas ideias que a gente traz, no que o projeto proporciona para ele. Bacana. Aliás, você citou um fato importante, né? Porque numa casa, por exemplo, né? Marido, mulher, dois filhos, então um garoto de 17 anos, uma jovem de 21 anos, né? O marido, mas como é que você, assim, você faz uma conversa individualizada, uma conversa geral com a família, para entender um pouquinho da expectativa de cada um? O briefing, Elias, é um dos momentos mais importantes do projeto, né? Então, realmente, a gente mergulha ali, né, no universo do cliente para entender todas as necessidades, para realmente fazer perguntas das maiores peculiaridades. Então, uma vez a gente até teve um cliente que me marcou que ele tinha bastante barba, né? Ele era barbado. E ele falava: eu não gosto de fazer a barba no banheiro, eu gosto de fazer a barba na varanda. Então, ele precisava de um espelho na varanda, uma tomada 20 amperes ali, que era compatível com a máquina dele, e ele precisava ali daquele espaço pensado nisso. Então, a gente sempre pensa nesse momento no banheiro, né, numa penteadeira, mas não, ele gostava de fazer isso na varanda. Então, essas peculiaridades, cada cliente realmente precisa trazer isso para a gente. A gente sempre faz essa reunião de briefing inicial, é o momento que todo mundo compartilha com a gente as fotinhos de referência do Pinterest, as bandeirinhas que marcaram no Instagram, fotos que tiraram em viagem na casa dos amigos. Então, é um momento importante, que na maioria das vezes é, né, o casal ou a pessoa, o morador sozinho. Às vezes, quando os filhos são mais velhos, assim, 17, 20 anos, acabam envolvendo e trazendo, e os filhos pequenos é sempre muito gostoso de ver, às vezes ele olhando a imagem de como vai ser o quartinho dele. Aí, às vezes, eles amam brilhos rosa, às vezes você fala, não, mamãe, eu queria pintar tudo de preto e pôr bolinha rosa. Daí, calma, não pode ser bem assim. Enfim, é muito divertido participar desse momento, dessas escolhas com as famílias. E a parte, assim, no escritório, a parte comercial? Porque às vezes a gente passa mais tempo, né, num escritório do que na própria casa, né? Também tem esse lado do briefing? Tem, claro, o briefing ele é sempre muito importante. A diferença de um projeto comercial para o residencial é realmente que no residencial a gente está lidando, né, com a pessoa física, com o sonho da pessoa, sábado, domingo, à noite, ela está sempre pensando naquele assunto. Quando a gente está lidando com um escritório, fazendo uma escola, como eu falei, a gente tem aí um departamento aqui no escritório só de escolas, a gente tem bastante esse know-how.
Aí a gente está mais falando de business com business, mas da mesma forma precisa entender muito as necessidades das pessoas. Às vezes é até mais complexo por ter mais pessoas opinando, mais pessoas que a gente precisa agradar. Então, numa família é mais concisas as opiniões, né? Por mais que às vezes tenha uma divergência ali, o marido prefere uma coisa, a mulher outra, eles chegam num acordo. Mas num escritório com vários sócios ou com vários funcionários, numa escola com vários professores, diretores, conselhos da escola, né, de pais de alunos, então é mais difícil ter que agradar todo mundo. Daí a gente pratica muito a escuta, de realmente escutar tudo que todo mundo tem a dizer, fazer todo mundo se sentir muito acolhido, muito escutado, respeitado, para depois, né, com a pessoa certa, fazer as definições de qual caminho seguir, né, fazer os filtros ali de tudo que a gente escutou. Mas o briefing, ele é inicial e essencial para qualquer projeto que a gente for fazer. Ah, muito bacana, Renato. Renato, queria saber qual que é a parte mais desafiadora que você acha de quando você está fazendo o projeto? São dois grandes desafios que eu enxergo. O primeiro deles justamente está bem ligado ao briefing, que é realmente entender com quem que eu estou falando, entender as necessidades daquele cliente. Outro dia até vou dar um exemplo que foi muito, muito engraçado. Se esses meus clientes estiverem me escutando, eles vão saber que é deles que eu estou falando. A gente apresentou as imagens 3D de um projeto. Então, tinham cores ali, né? A primeira vez que o cliente está vendo o mood, né? A cara, os acabamentos, as cores que a gente está propondo. E nessa leitura que a gente faz deles, muitas vezes os clientes falam, eu gosto de azul, eu não gosto de vermelho. Mas nem sempre. Às vezes ele fala, não sei bem, eu gosto de cores pontuais, eu gosto de terrosos. Não, nem sempre é tão, né, clara a informação. Então, a gente tem esse desafio, que, como eu disse, é muito grande de ler, entender o que a pessoa, o que aquela família quer. E aí a gente apresentou aquele projeto e, coincidentemente, as cores do projeto eram um terracota com um verde musgo. E eu, olhando para os meus clientes apresentando, foi muito engraçado, porque a esposa estava com uma blusa terracota e o marido com uma polo verde musgo. Então eu falei, gente, vocês vieram vestidos na cor do projeto, quer leitura melhor do que essa dos clientes? Né? Eles riam, se divertiram, adoraram as cores, claro, do projeto, mas é realmente esse desafio de ler, entender nas entrelinhas, saber lidar ali com essas necessidades. E o segundo grande desafio é budget, né? Realmente, principalmente no momento pós-pandemia, os valores da construção civil, acho que de tudo, todos os mercados, né? Mas a gente sentiu muito na construção civil um aumento muito significativo de tudo. Então, às vezes, viabilizar projeto, tirar aquela ideia mirabolante que a gente tem na cabeça, fazer ela, né, tirar ela do papel. Então, muitas vezes o budget ele breca a gente, mas aí tudo bem, a gente contorna, sai por outro caminho, faz uma opção B para tentar encaixar dentro daquele budget. Mas se tudo tivesse em preços mais acessíveis, os projetos todos seriam muito diferentes. Renata, você usou a palavra moda, claro, né? Falando das revistas de moda, deu para entender o sentido. Eu queria usar a mesma palavra no outro sentido, né? Na arquitetura, como é que é ser atual, mas sem estar na moda, no modismo daquele momento? Acho que muito da arquitetura que eu pratico, a gente gosta de pensar nela como uma arquitetura atemporal. Então, eu quero que meu cliente, daqui 10 anos, entre no apartamento dele e ele continue amando aquele espaço. Claro que as necessidades podem ter mudado, ele pode ter um filho que nasceu no meio do caminho, ou um filho que casou e saiu de casa no meio do caminho. Às vezes ele não trabalhava de casa, agora ele trabalha. Então, pode ser que as necessidades nesse período mudem. Mas, com certeza, a gente busca a pessoa entrar naquele espaço e ela continuar gostando. Então, existem elementos que sempre estão na moda da arquitetura. Né? Então, existem elementos mais datados e marcados e que, sim, são bonitos. Muitos projetos a gente já fez usando elementos como esses, os clientes gostavam, fazia sentido, mas a gente sempre mescla esses elementos com elementos mais neutros, talvez assim dizer, que são mais atemporais. Então, madeira é um deles. Então, a madeira ela pode ser usada de diversas formas. Então, a madeira lisa, num painel de madeira, numa cor clara, é uma coisa totalmente atemporal. É um elemento que você vai ter na tua casa ali para sempre e nunca vai te enjoar. Mas talvez uma madeira ripada, talvez uma madeira mais veiada, mais marcada, aquilo date um momento da tua vida que aquele projeto fazia sentido para você. Pode ser que essa data dure 50 anos e que você continue amando ele para sempre. Mas existem coisas, sim, que estão mais em alta e mais em baixa na moda, naquele momento da arquitetura. Então, eu lembro na casa dos meus pais, quando eu era criança, a gente tinha muito uma madeira
bem clara, assim, meio, não é nem marfim, é mais clara que o marfim, que era uma coisa que se usava muito na época. Hoje em dia é muito pouco o uso desse elemento, desse artifício. Então, tem ali os seus momentos que dão voltas aí na moda da arquitetura. Bom, deixa eu aproveitar aqui para ver se eu aumento o cachê do meu arquiteto ou se eu demito ele aqui, ó. Ele pôs essa madeira aqui. O que que você acha? Ah, essa madeira é um tom castanho, tá Tá bonito. bom. Ah, então tá bom. Tô Mas, mais... mas se for para demitir ele, vem procurar a MAB 3 Arquitetura. Olha que danado, hein? Essa é uma Ah, brecha Ó, essa Elias, é eu sou o danada. lado comercial do escritório, Ó, não tenho como perfeito, tá negar, vendo? tá? Corre nas minhas veias. Ah, Renata, eu queria saber como que é ser empreendedora? Como que é isso? Você gosta? Qual que é o grande Esse, desafio? esse é um grande desafio, acho que de todo empreendedor, né, de qualquer área que seja. Até quando a gente falou um pouco sobre a saída do Arthur Casas, né, e o início do nosso escritório, quando eu trabalhava num escritório, nas construtoras, né, nos outros escritórios que eu trabalhei, eu era arquiteta. Hoje em dia, eu sou arquiteta financeiro, comercial, faço as compras, né? A gente tem que entender de contabilidade, tem que entender de imposto, tem que entender de buscar cliente no mercado. Então, esses desafios, né, hoje a gente sendo empreendedor, somos muito mais do que realmente o trabalho que a gente executa de fato. Então, é um desafio, porque como economista, eu sou uma ótima arquiteta. Como a gente vai aprendendo, a gente vai rebolando, tendo profissionais competentes ao nosso redor para nos ajudar nessas áreas, mas a gente bate cabeça, às vezes, para entender o imposto, para entender alguma coisa ligada em outras áreas que não a nossa. E você falou de uma forma tão bonita, tão carinhosa, tão sadia dessa sociedade, né? Que eu queria que você apresentasse um pouquinho também, né? O perfil das sócias e como é essa interação, né? De três cabeças pensantes ali num projeto. Sabe quando dizem às vezes que quem tem sócio tem Né? chefe, sociedade pode não dar certo? Aqui é o oposto. Assim, eu não poderia ter acertado mais nas minhas sócias do que essas sócias maravilhosas que eu tenho. A gente, além de sócias, somos muito amigas, as famílias muito amigas, muito próximas, a gente está sempre juntas em momentos fora do escritório, dentro do escritório, sempre pensando juntas. Mas mais do que isso, a gente se complementa e uma confia, admira e acredita muito na outra. Então, a Marcela e a Mariana, elas realmente, a gente pensa muito parecido, então a gente tem um estilo de projeto, um estilo de arquitetura que a gente acredita muito similar, mas ao mesmo tempo cada uma tem o seu perfil, uma é melhor em detalhamento, uma é muito organizada, outra, que sou eu, tenho essa veia mais comercial, então a gente se uniu de uma forma realmente muito, que deu muito certo, porque cada uma no seu trabalho fazendo o que tem de melhor, trazendo para a sociedade, para o escritório que tem de melhor, e ao mesmo tempo pensando muito alike, né? Pensando muito parecido na questão de projeto, naquilo que a gente acredita de arquitetura. Então, às vezes, eu estou projetando, estou criando um negócio, criando um projeto, eu olho para a Mariana ou para a Marcela e falo: olha aqui, o que você acha disso? Na hora já surge o input, já tem ali uma ideia brilhante, a gente realmente se complementa muito. Às vezes você fica estagnado ali num projeto, vem o olhar da outra sócia e realmente completa de uma forma muito, muito boa. Eu não precisava estar elogiando e falando das minhas sócias, mas é Ah, porque realmente a gente deu muito certo. Realmente chamou existe atenção aí isso, viu? Parabéns, chamou atenção isso. uma forma de pensar. Até eu e uma das minhas sócias, a gente deu à luz no mesmo dia. A gente fala Olha que que nossos legal. filhos era para ter 2 meses de diferença, mas uma adiantou, a outra atrasou e nasceram juntos no mesmo dia. Isso que é sincronia, hein, Renata? E, Renata, eu queria Exato. saber, eu tenho uma prima minha que ela está fazendo arquitetura agora. Eu queria aproveitar para fazer uma pergunta para você. Que dia que você daria para quem está começando nesse mercado? Olha, esse é um mercado que tem espaço para todo mundo, tem muitas vertentes dentro da arquitetura. Então, o que eu diria para ela? Como estagiária, vá conhecer todas essas vertentes. Vai conhecer a construtora, vai conhecer o design de interiores, vai conhecer o paisagismo, vai conhecer a iluminação, vai conhecer todos os tipos de vertentes que a arquitetura te proporciona, para você realmente escolher o que te identifica mais,
o que faz a sua cabeça. Então, como eu contei na minha história, eu tive vários altos e baixos, tive que mergulhar muito, né, em cada um dos momentos, cada um dos processos. Como o Elias falou, uma porta precisou se fechar para realmente outra porta me abrir, mas conhecendo, eu não conheci de tudo, mas de tudo que eu conheci, hoje eu realmente me encontrei. Então, se ela puder realmente abrir os horizontes, fazer um pouco de cada coisa, agora é o momento, né? Enquanto ela é estagiária, enquanto ela está aprendendo, enquanto ela tem muito a absorver e também muito a entregar, é o momento para ela ir se divertir e aprender muito aí no mercado. Nossa, Renata, muito obrigado, viu? Que papo gostoso que tá aqui, Renata. Assim, o papo dá para continuar horas aqui facilmente, viu? Mas eu queria saber se você tem uma mensagem final aí para o nosso público e como que eles e elas podem entrar em contato com você. Gabriel, Elias, realmente o bate-papo está muito gostoso. Eu estou aqui lembrando de momentos da minha vida, né? A minha carreira é a minha vida, faz parte. Não falamos muito dos meus filhos, que hoje eles também fazem parte muito da minha vida, mas é possível conciliar essa vida de maternidade, de empreendedora, de arquiteta, de um pouco de tudo que a gente faz. E a minha mensagem final é: eu sou uma grande apaixonada pelo meu trabalho, eu acredito muito na arquitetura que meu escritório pratica. Então, você que está escutando, que está reformando, que está pensando em e quer construir uma casa, entra no nosso Instagram, entra no nosso site, @mab3arquitetura, e pode acreditar que estaremos sempre muito focados em fazer o melhor, em entregar o melhor, em trazer assim um projeto totalmente voltado às necessidades e que faça o cliente sorrir, que faça o cliente feliz. Então, eu amo o que eu faço, amo o meu trabalho, eu amo ter o meu escritório, né, e poder viver com os meus filhos também por perto, né, de ter essa facilidade. O MAB3, ele nasceu lá naquelas reuniões noturnas que a gente tinha, depois de um dia inteiro de trabalho, pensando em nomes, em como ia chamar o escritório. E aí a gente acabou pegando a inicial do sobrenome de cada uma das sócias, então Muniz, da Marcela, o Adoni, que é meu, e o Bilman, da Mariana, e formou esse MAB, né, 3 sócias, a gente achou sonoro, pesquisamos, não existia nada parecido, né, no mercado da arquitetura, e seguimos com o MAB3 até hoje. Já como um spoiler, a gente faz no ano que vem, em 2025, a gente completa 10 anos de escritório, então vai ter um rebrand da Que marca, beleza. vai ter um site novo que vai lançar, né, isso para o ano que vem, a gente já está trabalhando nisso, mas o nome se mantém, o nome a gente gosta muito, tem aí um grande significado para a gente, já virou, já temos um carinho muito grande pela MAB, né, então vem essa marca nova, mas mantendo o MAB3 Arquitetura, que a gente gosta tanto. Muito legal, hein, Habib? Habib, eu entrei no Instagram deles lá, delas, desculpa. É muito bacana os projetos, eu achei eles maravilhosos e vale a pena dar uma conferida lá. Ah, Gabriel, que legal, obrigada. Deve ter um Entrem show de todos, imagens lá, né? sigam e contratem a gente. Muito bom. Olha, Renata, muito obrigado. Adoramos esse papo, aprendemos bastante e, como a gente sempre diz, o Filó, né? É de vocês, é de todo mundo, é nosso. Então é só chegar, pegar a cadeira, chegar na roda e começar a contar já o que fez de bom, né? Então o Filó está sempre aberto aqui para a gente atualizar um pouquinho da tua história, história da MAB3. Muito obrigado, viu? Beijo grande, fica com Deus aí. Obrigada, Obrigado. Elias. Obrigada, Gabriel, por me receberem. Um beijo. Habib, como é que a gente despede de quem está com a gente aqui no Filó, então? Bom, Habib, a gente tem que falar, né? Não vou deixar de seguir a gente lá no @Filol Podcast no Instagram, ou seguir a gente também no LinkedIn. O Elias tem o Elias Awad e eu, Gabriel Bedini, e o Filó, o podcast. Estamos lá, pode seguir a gente, mandar dicas, sugestões, recomendações, críticas, são todas muito bem-vindas. E pode mandar Pix É, também, né? Hã? pode mandar Pix, a gente aceita também. Então tá bom, maravilha. Isso aí, pessoal. Beijo grande e até o próximo Filó. Tchau, tchau. Beijo e até lá. Tchau, tchau. Tchau.